Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Babi Dias e nesse episódio vamos mergulhar em um tema fundamental para a educação contemporânea: o pensamento computacional e os desafios éticos da tecnologia. Eu sou Gustavo Sauli e vamos discutir como essas abordagens podem transformar a educação e preparar alunos e professores para os desafios do século XXI. Bom, para começar, Gustavo, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o pensamento computacional e a aprendizagem criativa? Sim. Bom, o pensamento computacional é um conjunto de habilidades que envolve a resolução de problemas de forma lógica e estruturada, muitas vezes inspirada na forma como os computadores processam informações. Já a aprendizagem criativa é um modelo que incentiva os alunos a experimentarem, criarem e aprenderem de forma colaborativa, usando a criatividade para solucionar problemas. Interessante. E como esses conceitos se complementam na prática? Bom, quando a gente combina os dois, a gente abre um leque de muitas possibilidades. Por exemplo, ao programar um robô, os alunos aplicam o pensamento computacional para criar o código, mas usam a aprendizagem criativa para explorar diferentes soluções, testar abordagens e aprimorar seus projetos. E assim, o pensamento computacional ele tem uma característica muito interessante que é sobre comparar objetos, é sobre construir uma estrutura que tem alguns padrões. Então, o pensamento computacional ele é a base da lógica de muitas coisas. E tem muita coisa offline que dá para fazer de pensamento computacional. Você não precisa de computador para brincar com pensamento computacional. Tem muitos jogos. Os jogos têm muito de pensamento computacional, né? E eu sinto muita vontade, quando eu falo de aprendizagem criativa, acho que a gente não consegue falar de aprendizagem criativa sem falar de construcionismo, do Simon Papert, lá do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, as ideias do Piaget, do Paulo Freire e Montessori. Existe uma pesquisa muito rica nesse lugar da aprendizagem criativa, que são metodologias que elas, geralmente, a aprendizagem criativa ela passa pelo corpo. Então, o estudante ele aprende usando o corpo, testando os seus sentidos, testando a sua curiosidade, né? se experimentando, assim. Então, por exemplo, tem outra coisa muito legal que eu acho que quando falo de aprendizagem criativa, como é uma pesquisa bastante ampla, existem alguns conceitos e estratégias, por exemplo, os 4 Ps. Dentro da aprendizagem criativa, a gente fala muito sobre esses 4 Ps, né? Que é o projeto, paixão, os pares e o pensar brincando. Então, o projeto é o que a gente vai construir. E esse projeto ele pode ser um poema, ele pode ser um carrinho, ele pode ser um jogo digital. E existe sempre esse fator da paixão, né? Tem esse desejo de construir, esse desejo de ver aquele jogo funcionando, desejo de perceber, de quando você soltar na ladeira, o carrinho vai funcionar. Você tem que estar apaixonado por aquele carrinho, né? Apaixonado por aquele projeto. Tem essa coisa dos pares, que é um dos P's, que é essas parcerias. Quais as parcerias você faz para realizar esse projeto? Isso é fundamental e fala muito sobre esse processo de construir coletivamente, né? Com pessoas que você gosta. E eu amo muito esse último P, dos 4 P's, que é o pensar brincando, que é esse processo de experimentar, tomar riscos, mexer com os materiais e testar os limites, né? Esse processo de que você vai pensando, mas você está brincando. Isso torna tudo muito, muito leve, muito divertido, assim. Legal, você já citou alguns benefícios dessa abordagem, mas o que mais você pode falar sobre os benefícios da aprendizagem para os estudantes, enfim, pensando na escola, mas também no mundo fora da escola? Essa abordagem ela prepara os alunos não apenas para carreiras de tecnologia, mas também para diversas áreas, pois ele desenvolve o pensamento crítico, a inovação e a capacidade de resolver problemas. Além disso, estimula a curiosidade e o desejo de aprender continuamente. O benefício é o engajamento das crianças, né? O benefício é esse, porque a partir do momento que você combina a paixão com a aprendizagem, você consegue chegar num infinito de possibilidades, porque a criança ela quer descobrir. Então tem uma questão de que ela sente o propósito, né? A gente está falando de teatro de luz e sombra, por exemplo. A gente está falando de luz e sombra na matéria de ciências, né? Luz e sombra. Opaco, translúcido, transparente. Tá, mas e daí? Né? Mas aí você fala, vamos construir um teatro de luz e sombra? Como é que a gente consegue fazer um oceano que aparece o mar, a água mexendo?
poxa, tem que ser um papel celofane, esse papel celofane ele é translúcido, na verdade ele é transparente, ele não é translúcido, ele é transparente, então fica o azul marcado ali na tela. Então ele está experimentando os conceitos, construindo um teatro de sombras e está experimentando ciência, né? E o processo do tinkering, isso falando um adicional, assim, né, da metodologia do tinkering, que também me pega muito, que tem conexão com a aprendizagem criativa. Você não vai querer se interessar pelas leis da gravidade se você nunca arremessou nada de cima de uma árvore, se você nunca soltou alguma coisa de cima de uma árvore para ver o que acontece lá embaixo, ou se você jogou uma pedra no rio e viu ela se espatifando. Então, você brinca com os conceitos e você vai querer entender por que ele é assim, o que está por trás, quem fala sobre isso, né? Então, esse pensar brincando, aprender brincando é muito interessante. E como, na sua opinião, como os professores podem incorporar essa abordagem? Enfim, a gente falou um pouquinho do tinkering, falou um pouquinho da aprendizagem criativa, mas especialmente o pensamento computacional. Como você acha que os professores podem incorporar essa metodologia, essa abordagem no dia a dia de sala de aula? Eu no outro episódio eu acabei falando sobre isso, mas é aos poucos e se permitindo experimentar essas ferramentas digitais. Hoje a gente tem muitas plataformas gratuitas que permitem o exercício e a prática de pensamento computacional. Uma delas é o Code.org, por exemplo. É uma plataforma gratuita, você faz o login com seus alunos e você vai seguindo trilhas de aprendizagem e você vai acompanhando. Assim, o Code.org, por exemplo, é gratuito, é muito legal. A gente tem o Scratch e o Scratch Junior, que também é gratuito. Então, agora, assusta, né? Inicialmente, mas é pegar tipo chegar de pouquinho, né? É experimentando junto com as crianças e falar, gente, tô aprendendo a mexer nesse Code.org e trouxe aqui pra gente experimentar junto. Eu acho que existe esse lugar de se abrir pro novo, sabe? E compartilhar mesmo, sem compartilhar que tá descobrindo. Eu, por exemplo, tive a minha primeira vez com o Code.org, tava super inseguro, e me surpreendi muito, por exemplo, com a plataforma, porque as crianças ficaram vidradas, assim, e se envolveram e estavam aprendendo lógica de um jeito super intuitivo, assim, eu achei o máximo. Então, eu acho que é legal perceber, né, esses ambientes colaborativos de aprendizagem e ver que existem muitos desafios baseados em problemas reais. E aí que essas ferramentas digitais, elas incentivam a criatividade, né? Elas incentivam o brincar, só que brincar digital, né? Quer dizer, além dos alunos, os professores também se colocam de forma muito intencional no lugar de aprendente mesmo, né? Sim. É esse poder da vulnerabilidade, né? Tem um Sim. TED Talk sobre isso, nas formações eu falava muito sobre isso, falo muito sobre isso, que eu também não sei. Uhum. Eu também estou descobrindo. É a minha primeira vez. Vamos tentar? Vamos experimentar? Eu acho que isso é essencial. Legal. Bom, mas além dos benefícios, nós falamos sobre alguns deles aqui, nós sabemos que a tecnologia também traz desafios. Para você, quais são os principais dilemas éticos e sociais que precisam ser trabalhados na educação, no que se refere ao uso das tecnologias, né? Nossa, a gente tem vários desafios, né? Vou citar questões como, por exemplo, a privacidade, a segurança digital. O uso crescente das plataformas digital exige que os alunos aprendam sobre proteção de dados e compartilhamento responsável de informações. A inteligência artificial está aí na nossa vida, né? Então, inteligência artificial e ética. É importante discutir como esses algoritmos impactam a sociedade, reforçam estereótipos e influenciam decisões importantes, né? Não dá para fechar o olho e fingir que não existe. Está aí, está na nossa vida. Plágio e propriedade intelectual, nossa, gente, é muito importante. Você vai usar uma foto em um slide, você tem que dizer de onde você tirou essa foto, né? É importante a gente ter esse letramento, né? Tem muita informação disponível na internet, então é essencial ensinar os alunos a respeitar os direitos autorais e a valorizarem a produção original. E aí tem esse tópico que a gente não consegue falar sobre infância sem tocar nele, que é a dependência digital e saúde mental. Isso, assim, nas minhas aulas eu sempre estava muito atento à quantidade de tempo que eles ficavam em tela, sabe? Não é a aula toda. Tipo, eu tinha aula dupla de 1h30, nunca fiquei a aula inteira
usando um iPad, por exemplo, usando code.org. Nunca, é rodar em estações, sabe? Então, o uso de tecnologia excessiva, ele pode afetar a saúde mental dos jovens e é fundamental promover esse equilíbrio, né, entre o digital e o mundo físico. E agora o último tópico que eu queria trazer aqui, dentro desses desafios, eu acho que tem as fake news e a desinformação. Trabalhar o pensamento crítico para os alunos, para que os alunos saibam identificar quais são as fontes confiáveis, para combater a desinformação, né? E existe sim um letramento de você identificar ou desconfiar, né? Você desconfia e fala, nossa, isso está muito esquisito, vamos checar essa fonte? Da onde veio essa informação? Isso é fundamental. Sim, e tudo isso no momento em que o debate público também está muito voltado, enfim, toda essa questão da proibição do uso de celulares, enfim, todo esse debate a respeito do tempo de uso das telas. Bom, esse é um tema extremamente relevante. Para finalizar, Gustavo, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada na educação, mas a gente tem que saber usar ela de forma ética e responsável. E o pensamento computacional e a aprendizagem criativa são ferramentas muito poderosas para preparar os alunos para o futuro, né? E é essencial que os educadores e os estudantes explorem essas possibilidades. Eu acho que existe sim é para o futuro. Não, acho que é para agora, sabe? Eu acho que é sim preparar para o futuro e a gente tem esse aspecto dessas metodologias ativas e quando a gente fala de educação a gente está falando no futuro da sociedade que a gente quer, mas o impacto desenvolvimento dessas habilidades, a aplicação dessas metodologias, ele está agora, ele está no presente, né? A aula se transforma instantaneamente, a relação entre os estudantes acontece na hora que você está experimentando, na hora que você está construindo, né? E essa coisa de usar a tecnologia como aliada, sem criar tabu, eu acho que é muito importante, sabe? Não é o bicho de 7 cabeças, não, é ferramenta de expressão, é mais uma ferramenta. Tipo, vamos olhar para isso, tá? Nosso cotidiano está imerso em tecnologias digitais, não dá pra gente fechar o olho e fingir que não existe, porque a gente vai estar deixando eles desinformados e desamparados, porque a tecnologia, a internet, os aplicativos vão atravessar a vida dessas crianças, então acho que é sobre isso, assim, é entender como um aliado na educação. Legal, muito bom. Bom, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. De nada. Tchau, tchau, gente.